Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a meditação da palavra se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendi, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vejamos que nesse evangelho, mais uma vez, nós nos deparamos com os fariseus sempre testando e querendo fazer pouco de Jesus. Aqui nesse evangelho que narra que Mateus era aquele homem cobrador de imposto, que talvez muito mal visto pelos fariseus. Os fariseus que eram homens que por fora eram uma bondade, mas que por dentro eram pessoas podres, pessoas que julgavam, pessoas que maltratavam as pessoas. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas desse jeito, pessoas que por fora se mostra ser algo bom, pessoas que por fora a gente vê uma santidade, mas que por dentro são pessoas podres, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para difamar e derrubar a outra pessoa. E aqui nesse evangelho não é diferente. Aqui quando os fariseus ele percebe que Jesus está à mesa com outros cobradores de impostos e pecadores, logo eles fazem a pergunta não no intuito de querer saber, mas no intuito de querer julgar. Como muitas vezes nós também julgamos as outras pessoas e não conhecemos realmente o que há em seu coração. E aqui a gente sabe que Mateus, ele com certeza ele estava fazendo algo errado. Com certeza Mateus, ele estava fazendo algo que não era do agrado de Deus, mas ele ouviu o chamado de Jesus. E aqui na palavra de Deus diz que Mateus ele se levantou e seguiu. Como muitas vezes na nossa vida também, Jesus ele nos chama e muitas vezes nós não somos como Mateus. Muitas vezes nós não nos levantamos do nosso canto e seguimos a Jesus por medo, muitas vezes por se achar melhor do que as outras pessoas, muitas vezes por não querer fazer a vontade de Deus. E aqui Mateus ele fez diferente. Ele levantou e seguiu. Não importava aquilo que ele fazia, mas o que importava era que dali para frente Mateus seria uma nova pessoa. Assim como nós também devemos ser novas pessoas. E aqui a gente pode fazer uma pergunta, como o Frei Gilson ele fez: quem é justo diante de Deus? Será que são aqueles fariseus que por fora se mostram ser algo bom? Será que são aqueles fariseus que julgam as pessoas, querendo ser maior e melhores do que as outras? Quem é justo diante de Deus? Será que nós somos justos diante de Deus? Que fique essa pergunta na nossa vida, no nosso coração, para que a gente reflita a quem nós parecemos, com fariseus que julgam ou com Mateus que não olha para o seu passado, mas que levanta e segue Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.